Olá amigos do YouTube, meu nome é Fernando e eu estou criando um canal sobre cultura asiática, sobre arte asiática, e eu pretendo nos próximos meses disponibilizar vários vídeos com textos, com informações, acompanhado de imagens e de música. E o primeiro vídeo é sobre as pinturas Tanka, que são pinturas budistas, principalmente tibetanas e butanesas. A palavra Tanka significa literalmente coisa que está desenrolada no idioma tibetano, particularmente no dialeto de Lhasa, a capital do país. A pintura tibetana desenvolveu-se a partir das tradições que agora sobrevivem apenas em alguns locais, como as cavernas de Ajanta na Índia e de Mughal na China. Cavernas essas que possuem pinturas de parede muito extensas e foram um repositório do que foram consideradas as primeiras pinturas tibetanas em tecido. A forma atual Tanka desenvolveu-se ao longo da tradição das pinturas murais, que foram produzidas em sua maioria em mosteiros. A maioria das Tankas foram encomendadas por indivíduos que acreditavam adquirir mérito ao fazê-las. É uma tradição pictórica em tela de algodão ou seda. O mais comumente usado é o tecido em algodão, produzido em larguras de 40 a 58 centímetros. Existem também tankas em versões monumentais, que podem ser desenroladas em uma área de encosta ou em uma parede de um mosteiro, e que podem atingir várias dezenas de metros de altura. Tankas, em geral, são pintadas com tintas à base de água e com pigmentos orgânicos e minerais fixados com goma. As tankas são tradicionalmente mantidas sem moldura e enroladas quando não estão em exibição, montadas em um fundo de tecido, um pouco no estilo das pinturas chinesas em rolo, com uma capa de seda adicional na frente. Assim tratadas, as tankas podem durar muito tempo, mas devido à sua natureza delicada, devem ser mantidas em locais secos, onde a umidade não afetará a qualidade do material. A maioria das tankas destinam-se à meditação pessoal e instrução de monges e laicos. Possuem uma função pedagógica, educativa, instrutiva e contemplativa. Elas geralmente têm composições elaboradas, ricas em detalhes, beleza e simetria. Podem representar diagramas místicos, simbólicos, mandalas, um Bhava Chakra, que é a roda da existência kármica, divindades do budismo tibetano, retratos de lamas do alto escalão na hierarquia monástica, às vezes acompanhados por seus benfeitores ou protetores. O sujeito é representado no centro, rodeado por figuras subordinadas que fazem parte do seu séquito, suas várias formas divinas. As divindades importantes do panteão estão representadas na parte superior. A parte inferior é reservada para várias ofertas e para as divindades guardiãs da lei. Montanhas também são representadas, um elemento da iconografia tibetana tradicional. Cada deidade possui medidas geométricas exatas, estudadas e escritas em antigos manuscritos. Essas medidas são baseadas, por exemplo, na astrologia, no corpo humano, nas dimensões de diversos tipos de paraísos e infernos existentes no universo e outros cálculos secretos iniciáticos. Não apenas a exatidão das linhas e do tamanho das imagens tem grande importância simbólica, mas também suas cores, a posição do corpo e das mãos. Os instrumentos exibidos e as oferendas dadas guardam valores simbólicos. Durante o reinado do rei do Dharma tibetano Trisong Detsen, os mestres tibetanos refinaram suas artes já bem desenvolvidas
por meio de pesquisas e estudos das tradições de diferentes países. O forro, as medidas, os trajes, as implementações e os ornamentos das pinturas Tanka baseiam-se principalmente nos estilos indianos. O desenho das figuras é baseado no estilo nepalês e os cenários de fundo são baseados no estilo chinês. Tankas frequentemente expressam uma dimensão esotérica. Como a arte é explicitamente religiosa, todos os símbolos e alusões devem estar de acordo com as diretrizes rígidas estabelecidas nas escrituras budistas. O artista deve ser devidamente treinado e ter compreensão, conhecimento e formação religiosa suficiente para criar uma tanka precisa e apropriada. Não há espaço para liberdade subjetiva e improvisação por parte do artista. A arte tibetana exemplifica o Nirmanakaya, o corpo físico de Buda e também as suas qualidades. Os objetos de arte, portanto, devem seguir as regras especificadas com relação a proporções, forma, cor, postura, posições das mãos e atributos para personificar corretamente o Buda ou as deidades. A maioria das tankas antigas tem inscrições no verso, geralmente um mantra da divindade representada, mas às vezes também informações sobre os proprietários, embora raramente informações sobre o artista original, aquele que realizou a obra. A composição de uma tanka, como a maioria da arte budista, é altamente geométrica. Braços, pernas, olhos, narinas, orelhas e vários instrumentos rituais são dispostos em uma grade sistemática de ângulos e linhas que se cruzam. Um artista tanka habilidoso geralmente seleciona entre uma variedade de itens pré-definidos para incluir na composição que vão desde animais até a forma, tamanho e ângulo dos olhos, nariz e lábios de uma figura humana ou celestial. O processo é muito metódico e requer uma compreensão profunda do simbolismo envolvido para capturar o espírito da arte.
Bem, esse é o vídeo sobre as pinturas Tanka e espero que vocês acessem, visualizem, curtam, comentem, compartilhem. E muito obrigado.